Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao canal Casal Pink. Eu sou Cláudio Rosa. A Alina tá ali com o Tito deitada. E no vídeo de hoje, gente, eu quero apenas conversar com vocês sobre as mudanças que o Tito já trouxe para nossa casa. Porque até fazem 10 anos que a gente é casado, né? E a casa, eu acho que praticamente, né, amor? Igual, tava igual. Desde o dia. A gente não é muito de mudar, eu acho que é porque a gente tem preguiça. A gente prefere mesmo andar no meio da rua, subir em cima de uma moto e ficar para cima e para baixo. É o que a gente gostava de verdade de fazer. E aí a primeira mudança que o Tito já fez foi essa: vocês vão sentar a bunda em casa. Vocês vão ficar em casa agora. Por quê? Porque já chega de ficar para cima e para baixo. Então, assim, gente, né? A gente, brincadeiras à parte, mas foi isso que aconteceu, principalmente com a pobre da Alina, que já faz o quê? Uns 2 meses que não sai, ela só sai, um mês, né? Não, mas é porque, assim, ela sai, gente, para ir para casa do pai dela, quando precisa, ou para a gente levar para o Tito para alguma consulta, que vocês, inclusive, já viram aqui no canal. Mas, gente, eu vou mostrar para vocês aqui, não vai ser um vídeo muito longo, não. Eu vou apenas trazer algumas mudanças, porque caso vocês que não são pais ainda, né, e estejam, né, nos seguindo aqui no nosso perfil, para vocês saberem que quando uma criança chegar na tua casa, já era. Primeiro que a casa é dela, vai ser literalmente do filho de vocês. Por que que eu digo isso? E a Alina vai concordar comigo que ela tá ali atrás, gente. Ela tá dando de mamar, amor, ainda? Ela tá dando de mamar, por isso que eu não vou estar filmando ela aqui. Mas ela vai concordar comigo porque tudo tem que girar em torno do bem-estar da criança. Então, assim, se é uma melhoria para ela, para o bebê, você vai ter que fazer na sua casa. E é isso. Então, bora aí para a primeira mudança que o Tito trouxe na nossa casa. Gente, Cláudio mandou falar alguma coisa, mas eu não sei o que eu vou falar. É o que eu vou falar. Amor, eu tô falando sobre a mudança que foi na sua vida, que você mal sai de casa. A primeira mudança e a maior é mais pra mulher, porque por mais que o pai cuide, mas eu acho que a responsabilidade maior acaba ficando pra mulher, né? Porque a mulher que tem que amamentar, enfim, essas coisas. Aí, tem aquele tempo que você tem que ficar em casa. Primeiro que porque a gente ainda não tem carro, então não tem como uma pessoa recém-cirurgiada sair de moto, né? Foram abertas 7 camadas, só um detalhe. Então é impossível, né? Sair de moto. E outra que hoje em dia com muitas doenças, aí a recomendação dos médicos é sempre não receber visita e evitar lugares com muita gente. Então, assim, como o Claudio disse, já faz mais de um mês que eu tô em casa. Para o único lugar que eu vou que eu já fui foi para casa da minha mãe e para o quê? Para fazer algum exame, para fazer alguma consulta, só, né, amor? Que não dura o quê? Nem meia hora às vezes. Então, é isso. Sim, e a sua rotina que muda completamente, porque você fazia as coisas que queria na hora que queria. Depois que tem um bebê, as coisas mudam bastante. Porque tem que ser tudo mais o quê? Para que o bebê precisa, né? Às vezes você tem que comer com a criança no colo, como eu faço a maioria das vezes. Às vezes você está lá tomando banho, passando shampoo e o menino começa a se esgoelar e você tem que lavar o cabelo bem ligeiro. Mesmo que esteja alguém olhando ele, cuidando dele. Mas às vezes ele precisa de você. Principalmente se você amamentar, né? O que mais pra eu falar? Isso aí, gente. Então, gente, assim, aí já no meu caso, a minha rotina, ela voltou quase praticamente do mesmo, porque alguém tem que sair para comprar as coisas, né, amor? Então, assim, resolver os negócios, pagar as contas, fazer feira. A mãe dela tá vindo aqui para casa, que eu já disse até em outros vlogs anterior para vocês, ela vem ajudar aqui, né? E a Lina também está recém-cirurgiada, não pode ter contato. O bebê também, nós não temos visita. Raras pessoas vieram aqui em casa ainda para fazer uma visita, mas, assim, é mais a família, né? As pessoas que têm contato, porque ele também não tomou as vacinas ainda. Então, a gente tem medo, né, hoje em dia. Então, bora lá. Vamos falar sobre a primeira mudança e a principal delas. Gente, o quarto do Tito vai ser esse quarto aqui. Deixa eu acender a luz para vocês. Pronto. O quarto dele é esse quarto aqui. Só que, como vocês estão vendo aqui, não tem nenhuma mudança. Apenas o guarda-roupa dele aqui, com as fraldas ali em cima. Aqui a tábua de passar, né? E aqui o nosso guarda-roupa, que tá aqui ainda.
certo? Por quê? Por que isso aconteceu? Porque nós acreditamos, gente, que o bebê pequeno, olha, o nosso quarto está aqui na frente, certo? Assim, para a gente ficar se deslocando daqui para lá, é muito difícil. Então, o que é que a gente fez? A gente adaptou o nosso quarto. É, a Lina está dizendo ali que os médicos recomendam que nos 3 primeiros meses é importante, 6, o bebê ficar perto dos pais, né? Então, assim, então o quarto do Tito é o nosso quarto. Aí é onde entra, aí é onde a porca torce o rabo que vocês vão ver agora. Pronto, porque como o Tito veio para o nosso quarto, isso aqui inclusive foi eu que fiz, gente, ponto cruz, né? Olha, não sei se vocês viram, mas aí a cabecinha da ovelhinha, né, que foi a Vanessa que fez, a tia dele. E aí o ponto cruz fui eu que fiz. Sim, esse círculo aí de crochê também foi a Vanessa que fez. Aí o quarto do Tito tornou-se o nosso quarto. E aí vamos lá. Ó, a primeira mudança, nós arrumamos essa parte aqui, que nós inclusive ganhamos esses quadrinhos. Essa ovelhinha também foi a tia Vanessa que fez, né? E aí a gente ganhou também esses bloquinhos que tem o nome dele, certo? Mas vamos lá. Então aqui, olha, a gente tem colocado o berço nesse lugar aí. A poltrona ficou mais para cá, essa poltrona que é a poltrona de amamentação, que ao invés de comprar de amamentação, nós compramos a poltrona do papai, porque nós achamos mais confortável e mais útil também depois, futuramente, né? Até para o papai aqui ler um livro. Então vamos lá. E aí o ar tá ali, certo? Só que aí o detalhe, quando o berço estava ali, não é como se ali esfriasse pouco, né? Então era muito quente aqui. Aí o que a gente fez, né? Aí mudamos. E sim, isso aqui são as coisinhas que a Lina comprou para colocar a lixeira. Esse aqui não saiu do lugar ainda. Lixeira, esse carrinho aqui com várias coisinhas que a Lina precisa para trocar o título, sempre, né? Limpá-lo, enfim. E aí nós fomos, mudamos o berço para o lado de lá, porque na verdade ele ia ser desse lado já. Mas aí resolvemos botar aqui, desse lado. Só que não deu certo. Aí a gente colocou o berço daquele lado ali, tá certo? E aí esses pobres desses criados, eles vivem mudando de lugar, né? Que ele era do lado da cama, certo? Porque não tinha berço, nada, então era um do lado e outro do outro. Um é com as minhas coisas e o outro com as coisas de Alina, que eu nem lembro mais qual, enfim. E aí a gente colocou o berço desse lado aqui, tá certo? Que ele, detalhe também, que ele não tá dormindo no berço ainda, não tá, porque ele não sei, ainda não se acostumou. E aí, gente, aí a gente, depois de fazer essa mudança, porque esse quarto eu acho que ele mudou umas 3 vezes já. Aí, o que é que acontece? Aí tá aquela rede ali, que a gente teve que reativar, né, os armadores, que a gente não usava a rede aqui no quarto, e aí a gente colocou os armadores, colocou a rede de volta para a Alina poder descansar, porque a Alina não estava conseguindo dormir, você não tem noção de dor na coluna, porque ele ama ficar em cima dela. Eu acho que é bebê são assim, né? E aí, gente, esse quarto agora tá assim. A organização dele é desse jeito. Aquele abajur que foi a tia Elane que deu, que ele é muito útil, a gente acende ele, tem essa luzinha também que a gente coloca, a luzinha para ficar à noite, mas enfim. Então tá aí, esse berço que ele usa mais este berço aqui, que é a nossa cama, e a rede, certo? E aí a Lina fica migrando da rede para a cama, para essa poltrona aqui que ela vira, tá certo? Ela é bem confortável, mas a gente vira ela para a hora que a Lina vai usar, vai dar de mamar. Então, gente, esse quarto aqui, ele vive se transformando. Foi a primeira e principal mudança do Tito. Então, não é mais o nosso lugar, é o lugar dele, certo? Eu também, a Lina amava a rede, mas eu era meio que inimigo de rede. Aí teve que instalar uma rede aqui na sala, porque só tinha aqui na área, né? Que a Lina se deitava com ele aqui nessa área. Só que aqui é muito quente, tirando de manhãzinha cedo, depois é só quintura, né? Tem ali também, que a Lina deitada com ele. Mas aí a gente teve que colocar essa rede aqui na sala para poder ficar melhor para ele, porque às vezes ele fica naquele carrinho ali, e é do carrinho para a rede, da rede para o colo da mamãe, e é isso. Então, assim, vocês viram que ele mudou totalmente a configuração da nossa vida. Então, tem um quarto dele ali que a gente vai arrumar depois, e vocês vão acompanhar quando nós estivermos fazendo a reforma, que vai mudar tudo. Mas daqui para 1 ano de idade, nós queremos o quartinho dele pronto. Então, nós temos esse prazo, se Deus quiser, para arrumar tudo aqui em casa direitinho.
Pronto, outra mudança importante que a Alina está explicando ali atrás, não sei se dá para ver ela lá, foi a parte das refeições, né? A gente, depois dele aqui em casa, a gente tá com as refeições bem organizadas. Minha sogra nos ajudou, né? Minha sogra nos ajudou a fazer feira, que a gente, nesses 10 anos de casado, né, amor? A gente sempre ia comprando, quando faltava alguma coisa, a gente ia, comprava, e aí, às vezes a gente comia na casa da minha sogra, às vezes a gente comia fora. Dificilmente a gente tá comendo fora agora, porque é dentro de casa organizando tudo. E eu sabia que isso ia acontecer, né? Porque com criança em casa a gente precisa ter uma rotina, certo? Foi para se adaptar, como a Aline está dizendo ali, não sei se dá para ouvir ela falando, que eu estou com o microfone, né? Mas foi muito fácil de se adaptar, está sendo muito fácil. E na minha concepção está sendo muito gostoso também, né? A gente ficar mais em casa, assim, cuidando dele e cuidando da nossa vida, né? Tem acreditado que de boas Marias fazem que sua casa estão em paz. Então, O ruim, gente, é você, assim, tá em casa, se sentir obrigada a estar em casa e dizer assim, não, não pode sair de jeito nenhum, aí você acaba se sentindo preso. Mas quando a gente sabe que isso, tipo, é um tempo só que a gente tem que passar, né, por esse cuidado no início, então a pessoa vai ficando mais fácil, entendeu? De repente, diferente de quando é uma doença que você, ou algo mais sério, né, que você não pode sair. Então, quando a gente pensa que é só uma fase, aí você vai se adaptando, né? Como a gente tá fazendo. E tá sendo muito fácil, tá sendo muito bom, porque é uma coisa diferente que a gente nunca viveu em todos esses 10 anos. Depois, viu que eu falei que eu tirei o microfone assim da boca? tá. Pegue. Pronto, então, deu. Então é isso, gente. Assim, são mudanças, é bom porque vocês que têm nos acompanhando, vocês que vêm nos acompanhando aqui no canal, vocês vão ver essa mudança na vida da gente, né? Uma mudança assim de casal nômade para casal agora, para casal que vai sentar, né, o traseiro em casa e vai ficar mais em casa. Então aí a gente vai estar compartilhando com vocês essa rotina. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, deixa o like se vocês gostaram do vídeo. E é isso aí. Então, acompanhem, vai ter mais conteúdos aqui voltados para, né, conteúdos mais bem elaborados, como clipes, vai ter aí música e tal, mas vai ser, eu acredito que vai ser uma vibe totalmente diferente, tá certo? Então é isso. Deus abençoe vocês. Obrigado por estar conosco mais esse vídeo. Tchau.